Olá, olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos resolver os exercícios da aula 9 sobre clima. Então são 6 exercícios que nós temos aí. Exercício de número 1 diz assim: sobre o clima mundial, os fatores e os processos que o condicionam, considere as afirmativas a seguir. 1. A latitude influencia na distribuição espacial das temperaturas. Desta forma, quanto maior a latitude, menor serão as temperaturas. Então, o que é latitude, né, gente? Latitude é a distância em relação ao Equador. Então, quanto maior a latitude, porque no Equador é 0 graus, nos polos são 90 graus de latitude, não é? Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. É o que está dizendo ali, é o que está dizendo na alternativa 1. Então, está correta. Agora, o que mais? O que mais que a gente pode dizer? Então, coloque o verdadeiro na 1, né? A 2. A pressão atmosférica varia em função da altitude e da temperatura. A pressão varia de acordo com a altitude? Sim, né? E a temperatura também. Quanto maior for a altitude, então lá em cima da montanha, menor será a pressão. Isso aí. E quanto mais alta a temperatura, menor a pressão. Muito bem. Então, pressão alta, temperatura baixa. Pressão baixa, temperatura alta. E quanto mais para cima a gente vai, né? Tipo, quanto mais altitude, menor a pressão. Então tá certo a 2. 3. O planeta Terra é aquecido uniformemente. Já ficou meio estranho. Palavra uniformemente em geografia não combina, gente. Não pode ser todo o planeta aquecido uniformemente. Então, todo o planeta tem uma temperatura só. Opa, desculpa, gente. Mas eu acho que essa aí tá errada, hein? Tanto ao longo da superfície quanto ao longo do tempo em anos. Nossa, gente. E isso condiciona a circulação atmosférica. Não, totalmente errado. Então essa 3 está bem errada, né? Primeiro que o planeta Terra não é aquecido uniformemente, né? E está dizendo quanto ao longo dos anos ali. Claro que não, né? A gente já teve várias eras no planeta. Era do gelo e tantas outras, onde a temperatura e o clima da Terra mudou bastante, né? Então tá errado, essa aí é a 3. A 4. Dependendo das condições locais, a precipitação pode ocorrer na forma de chuva, granizo ou neve. E está relacionada principalmente à umidade atmosférica. Essa está correta, né? Dependendo de como que está o tempo, né? Pode ocorrer determinada forma de precipitação. Ou pode ser chuva, ou pode ser granizo, aquela chuva congelada, né? Ou pode ser também a neve. 4. A diferença entre as temperaturas máxima e mínima é maior no interior dos continentes e a continentalidade exerce grande influência sobre a amplitude térmica. Tá, amplitude térmica é o que diz ali, né? Diferença entre a maior e a menor temperatura. Aí tá dizendo que isso é maior no interior dos continentes. E o nome disso é continentalidade. Isso aí mesmo, então tá certo. Quanto mais no meio do continente, maior a diferença entre a maior temperatura e a menor. Quanto mais perto do oceano, que daí a gente fala maritimidade, é menor a amplitude térmica. Daí a diferença entre a máxima e a mínima é pouca. Então tá certo. Então daí, qual que tá errado que a gente viu aqui? Só a 3, né? Só a 3 que tá errado. Então você marca a alternativa D. Isso aí. Marque lá a alternativa D de jeans. Agora 2. O clima corresponde ao comportamento do tempo atmosférico durante o longo período. Com relação ao clima, analise as afirmativas e assinale a opção correta. Então isso aí mesmo, né? O clima é algo que se demora ali mais ou menos 30 anos para se estudar, né? E determinar o clima de uma região. E você sabe que tempo é o estado momentâneo da atmosfera. 1. São fatores climáticos a latitude, linhas horizontais na Terra, né? Lembra? Baixa latitude, próximo do Equador. Alta latitude, próximo do polo.
Altitude, né? Altitude, massas de ar e continentalidade. Isso aí. Isso tudo são fatores. Lembra que elementos era pressão, temperatura e umidade, né? Então isso aqui são fatores. E continentalidade podia pôr ali também maritimidade, que estava certo. Então a 1 está certo. Vamos ver a 2. Ilhas de calor são um fenômeno climático tipo de grandes aglomerações urbanas. Vocês sabem o que é ilha de calor? Ilha de calor é o que acontece nas grandes cidades, né? Como diz ali, aglomerações urbanas. Nas grandes cidades, o centro da cidade ele é mais quente do que a periferia, do que ao redor. E sabe por que isso acontece? Porque o centro da cidade, ele é feito ali de asfalto, calçada, às vezes tem muitos prédios que dificultam a circulação do ar, entende? Então é mais quente o centro da cidade do que mais afastado, né? Onde não tem muitos prédios, onde tem mais verde. Se você pegar a cidade de Curitiba como exemplo, se você vai lá na Rua Barbosa, é muito mais quente do que no Parque Barigui. Por quê? Porque no Parque Barigui o vento circula mais fácil, tem mais grama. Aí a grama não absorve tanta energia do sol, né? Que nem no centro da cidade. Então tá certo, isso aí que é ilha de calor. Então o 2 tá certo. O 3. A ação diferenciada das massas de ar ao longo do ano é um dos fatores que explicam a variação do comportamento do tempo. Sim, é as massas de ar que ditam o tempo, né? Tá vindo uma massa de ar frio, então vai ficar frio, né? Tá vindo uma massa de ar quente, vai ficar quente. Como é que os meteorologistas falam na televisão? Eles falam frente, né? Está vindo uma frente fria, está vindo uma frente quente. Então, frente que eles falam é só a frente da massa de ar, entende? Tá certo. A 4. A inversão térmica é um fenômeno natural que pode ocorrer em qualquer parte do planeta. Então, pode ocorrer em tudo que é lugar. E geralmente acontece no final da madrugada. Vamos pensar, final da madrugada ali de manhã, né? 5 da manhã, será? Final da madrugada? 4 da manhã? E no início da manhã. Eles estão juntinhos, né? Final da madrugada com o início da manhã tá juntinho, né? Principalmente nos meses de inverno. Esse final da madrugada e início da manhã é a parte mais fria do dia, né? E ainda diz que principalmente no inverno acontece, isso mesmo. Então o que é inversão térmica? Você sabe que normalmente ar quente, né? Ele tende a subir e o ar frio é mais pesado. Então ele tende a descer. Então no inverno o que acontece? Como tá muito frio, existe uma camada de ar frio que fica sobre a cidade, assim, muito densa. E a poluição que sai da chaminé das indústrias e tal, né? Essa poluição ela fica mais perto da gente por mais tempo, porque ela não consegue subir totalmente e se dissipar lá por cima, por causa de ter esse bloqueio da massa de ar frio que fica cobrindo a atmosfera, entende? Então isso que é inversão térmica. O normal seria o quê? O ar quente subir e se dissipar. Agora o que acontece no inverno? Aquele ar quente com poluidores, assim, principalmente, né? Ele sai e fica mais tempo perto da gente, por causa que ali ficou a massa de ar frio tampando. Então é isso aí, é inversão térmica mesmo. Muito bem. Então todas estão certas. Letra D. Letra D que nós marcamos nessa. Agora a E. A E ali é da brisa. Brisa terrestre e brisa marinha, né? Isso aí, ó. Então brisa marinha ali em cima, né? Quando o vento vem do mar pra terra. Ou pra areia, você pode dizer. Acontece na praia, né? E brisa terrestre é quando sai da terra e vai pro mar. Daí vai. É como se na praia fosse da areia pro mar. Por que isso acontece? Diferença de pressão, né? Lembra? Baixa pressão é alta temperatura. E alta pressão é baixa temperatura, né? E o vento sempre vai da alta pressão para a baixa pressão. Então o vento sempre vai do frio para o quente. Olha o que está acontecendo na figura de cima ali. Ali na figura de cima com certeza é de dia. Por que é de dia?
Porque o mar tá frio e a terra tá quente. E é de dia acontece isso. Nem na praia, que a areia tá quente e o mar tá gelado, né? E daí o vento vem do mar para a areia. E na figura 2 é de noite. Porque daí o mar tá morninho e a terra tá quente. Não, a terra tá fria, né? A areia fica fria de noite. Então daí o vento vai do frio pro quente, vai da terra para o mar. Certo? É a brisa terrestre. Nas imagens constam informações sobre a formação das brisas em áreas litorâneas. Então brisa é isso aí, viu, pessoal? Esse processo é resultado de uniformidade do gradiente de pressão. Não, é justamente a diferença de pressão que dá isso, né? A B, aquecimento diferencial da superfície. Mas esse aí, acho que tá certo, né, gente? Porque o aquecimento é diferencial, né? É diferente. As águas aquecem mais lentamente e liberam mais lentamente o calor. E a terra aquece muito fácil e libera muito fácil. Por isso que à noite a terra tá fria já, entende? Então tá certa a letra B. Será que é mesmo? É. Então a letra B tá certa ali. A C diz quedas acentuadas nas médias térmicas. Ali a parte da terra tem uma queda acentuada, né, na temperatura, mas não é das médias térmicas, né? No dia mesmo, né? A D, mudanças na umidade relativa do ar. Não, aí a umidade não tem nada a ver com o negócio aí, né? É temperatura. E a E, variações altimétricas acentuadas. Não tá falando ali de altitude, né, gente? Só tá falando. Inclusive, lembre-se, né, quando a gente teve a aula, né, esses dias que eu tava vestido até de caipira, né? Vocês lembram? Não confunda as coisas. Quando a gente fala em diferença de pressão, temperatura, né? Que é baixa pressão, alta temperatura, alta pressão, baixa temperatura, isso aí tem que estar no mesmo nível de altitude, né? Se colocou altitude no meio, vai errar tudo. Então vamos na 4 agora. Analisa as proposições sobre os fatores do clima. Então olha um. Quanto maior a latitude, maior latitude é próximo dos polos. Menor são as médias térmicas? Ah, com certeza. Por isso que o polo só tem gelo, né? Agora 2. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Também. Lá em cima na montanha é mais frio do que embaixo na montanha. 3. As massas de ar são enormes bolsões de ar que se deslocam pela superfície da Terra por diferença de pressão. Senão elas não se deslocam, né? Lembra que o vento só existe porque tem diferença de pressão. À medida que elas se deslocam, vão se descaracterizando pela influência de outras massas de ar com as quais trocam calor. É isso aí. Né? As massas vão perdendo a força que elas têm porque elas vão se chocando com outras regiões. 4. A maior ou menor proximidade de grandes quantidades de água exerce forte influência não só no comportamento da umidade relativa do ar, mas também no da temperatura. Isso aí, ó. Quanto mais perto da água, o que acontece? O ar é mais úmido. E também a amplitude térmica é menor. Então influencia duas coisas, na umidade e na temperatura. 5. O relevo influi na temperatura e na umidade do ar. O relevo influi nesses dois? Acho que sim. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Ao facilitar ou dificultar a circulação de massas de ar. Tá certo, né? Ó, o relevo influi na temperatura, né? Que influi. Quanto mais alto, né? Mais frio. E na umidade do ar. Ah, sim, né? Porque ele dificulta a circulação de ar, gente. Lembra que existe uma chuva que se chama chuva orográfica ou de relevo? Ó o relevo, né? Que daí o relevo bloqueia a chuva que tá vindo. Daí só chove de um lado, que a gente chama de barlavento. E do outro lado não chove nada, que a gente chama de sotavento. Não tem nada, só tem o vento. Sotavento que chama. Então tá certo isso aí. Então é tudo verdadeiro. Tem essa aí pra nós marcar? Letra 4 é E. Tá certo lá. 5. Analise as proposições em relação às zonas polares. 1.
Uma das razões do continente antártico ser mais frio, então tá dizendo que a Antártica, lá embaixo, né, é mais frio do que o Ártico, lá em cima. E pior que é mesmo, hein? Uma das razões do continente antártico ser mais frio que as áreas polares do norte, tipo lá a Groenlândia, o Alasca, né, é o fato de apresentar altitudes superiores dessas áreas. Tá certo, né? Porque o continente antártico, ele é um monte de montanha, né? É continente mesmo, é terra. E em cima dessa terra, em cima de um monte de montanha, ainda tem uma camadona de gelo, né? Então é muito alto. É gelado e alto pra caramba. E lá no Ártico não é assim, né? No Ártico são terras baixas ali com gelo, né? Ou então é iceberg, né? Gelo boiando. Então é menos frio do que na Antártida. Por isso que o pinguim vive lá embaixo, né? Por isso que nós colocamos um pinguim em cima da geladeira lá, né? Porque é gelado mesmo. Agora 2. Sobre o continente antártico, existem permanentes camadas de gelo. Sim, senhor. Que chegam a atingir 2 quilômetros de espessura. Imagine, cara, 2 quilômetros, 2.000 metros de espessura o gelo. Sai fora, cara. Então, por isso que é muito gelado. Tá certo isso aí. 3. Na zona polar ártica, agora tá falando lá de cima, existem algumas áreas habitadas por povos de tecnologia rudimentar. Então são bem simples os povos, né? Como os esquimós e os lapões. Isso mesmo. Esquimós são os inuites, que a gente chama. Então eles moram no Polo Norte. Então, pinguim é Polo Sul. Esquimó e urso polar é Polo Norte. Agora o 4. O inverno nos dois polos pode durar até 6 meses sem sol, que é a noite polar. Isso aí mesmo. E ao contrário também, né? Pode durar um tempão o sol, né? O verão. Por isso que existe lá o sol da meia-noite. Que o sol demora meses para sair. Devido à inclinação da Terra e à translação. Isso aí a gente vai aprender no curso ainda. E o 5. Na Antártida, então lá embaixo, os rios permanecem congelados a maior parte do ano e suas águas correm apenas em alguns meses. Olha que legal, né? Será que você sabia disso? Tinha rio lá? Tem que ter rio, né? Se tem muitas altitudes, lá tem rio. Tendo altitude, a água lá, né? Quando vem até um solzinho lá no verão antártico, derrete um pouco e forma rio. Isso aí mesmo. Então as águas correm por alguns meses, só enquanto tem o verão, né? Então tá tudo certo, assim. Qual que é a alternativa aí? Aê, acertamos. E agora vamos no último, aqui no 6, ó. A atmosfera terrestre é formada por diversos gases importantes para a vida. É na atmosfera que se desenvolve o clima e o tempo. Oh, ainda bem, né? Isso a gente sabe, né? É na atmosfera que tem clima e tempo. E em qual parte da atmosfera? Troposfera, não esqueça. Você viu como a aula de exercício ela é bem mais fácil do que a aula teórica desse assunto? É bem mais fácil. Não espere muito pior que isso na tua prova, gente. Olha o que diz a 6, então. É para marcar certa, tá? Olha a letra A. É o estado momentâneo da atmosfera que influencia todo o globo. Clima é o estado momentâneo? Não. Tempo é o estado momentâneo. O clima não muda. O que muda é o tempo. B. À medida que a latitude aumenta, latitude aumentar é indo próximo ao polo. A temperatura diminui? Aí, pronto, já tá certo. Deixa eu ver se é a B mesmo. Olha lá. A B tá certa. C. Quer ver como é que... Para você decorar a B. Pense como o polo é uma geladeira aberta, né? E você tá no Equador. Quanto mais indo perto da geladeira, mais frio fica, né? Então, por indo mais perto do gelo, mais frio fica, claro. E lembre que a latitude 0 é o Equador. Então, à medida que sai do Equador e vai para o polo, você está aumentando a latitude. Tanto para o sul ou para o norte. A C, vamos ver qual que é o erro. Quando nos afastamos da costa, olha que quando eu li a primeira vez eu entendi, pensei que era crosta ali. É costa. Costa é onde tem o mar, né? Quanto mais a gente se afasta da costa,
encontramos amplitudes térmicas menores. Ah, tá errado. Quanto mais a gente se afasta da costa, a amplitude térmica é maior. Então, é continentalidade que a gente chama. D. As massas de ar influenciam apenas os climas frios, pois nos climas quentes elas não conseguem penetrar. Massa de ar influencia tanto quente como frio, né, gente? E aí, quanto menor a altitude, então embaixo da montanha, menor é a temperatura, em função da baixa umidade. Nossa, daí já até emendou umidade ali que não tem que ver com o negócio. Quanto mais baixo, mais calor. Quanto mais alto, mais frio, né? Isso aí nós já sabemos. Ok? Então era isso que eu tinha para hoje aí. Fizemos todos os exercícios da aula 9. E eu te vejo novamente numa próxima aula. Um abraço e até mais!